E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Muito obrigado. As ideologias de direita e esquerda remetem à Revolução Francesa, no século XVIII. Nessa época, a burguesia, que era entendida em contexto diferente de hoje, né? A burguesia francesa, ela lutava contra a exploração imposta pelo clero e pela elite da França. E lutava por igualdade, justiça e fraternidade. Isso daí vai ser tema para outro vídeo. A Revolução Francesa é extremamente interessante, né? E eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo só para a Revolução Francesa. O desfecho da Revolução Francesa foi que a burguesia ela conseguiu chegar ao poder, acabou com a monarquia, e quando da instituição de uma Assembleia Nacional Constituinte na França, as classes dominantes, ou seja, a elite, se recusou a sentar ao lado daquela burguesia, daquelas classes emergentes que estavam no parlamento. E toda a elite se sentou do lado direito, ficando ao lado esquerdo o proletariado, os trabalhadores liberais e os burgueses. Burgueses daquela época eram pequenos comerciantes. No contexto atual, é entendido com um significado diferente. Burguesia atualmente no Brasil, geralmente o pessoal refere às classes dominantes, aos detentores do capital. Então, dentro dessa visão, né, ser de esquerda significa lutar por direitos sociais e direitos dos trabalhadores e pelo bem-estar de toda a população, com políticas que incluem as classes mais pobres. Já o pessoal de direita tem uma visão mais conservadora. E eles defendem que as coisas devem ser deixadas do jeito que está e que o Estado deve intervir menos na economia e cada cidadão é que busque e lute por seu bem-estar individual, né? Então, as características da esquerda hoje no Brasil, elas defendem acordos de trabalho coletivos, mais direitos trabalhistas, mais programas sociais, maior intervenção do Estado na economia, com a maior distribuição de renda e melhores programas do governo, como moradia, saneamento básico, dentre outros, alimentação, né? E pregam também uma maior tributação das classes ricas e uma desoneração fiscal dos trabalhadores. Já os direitistas, né, a direita brasileira, ela já prega totalmente o contrário. Eles defendem a não intervenção do Estado na economia, eles acreditam que o próprio mercado se regula, né, que os empresários é que vão promover o bem-estar social, o que historicamente nunca aconteceu no mundo, né, na própria Revolução Industrial. Os trabalhadores eram submetidos a jornadas de trabalho superiores a 16 horas, quando os acordos eram coletivos. Eles defendem também a extinção dos sindicatos, para que toda a negociação seja feita diretamente do patrão com o empregador, e o fim dos movimentos sociais e a diminuição das ações sociais por parte do Estado, né? Então a gente pode ver claramente que esquerda são políticas voltadas para o bem-estar social das classes mais pobres, e a direita pela ausência do Estado, né, e o Estado simplesmente deixar a concentração de renda da forma como está e nada seja feito. Inclusive, alguns direitistas mais radicais defendem a total não intervenção do Estado, né? Que também hoje no mundo não tem nenhum país em que o Estado não interfira, ao menos em parte, na economia. Então, no contexto do Brasil, essa nomenclatura e esses conceitos de direita e esquerda, elas vêm da ditadura militar, lá dos idos de 1964, em que os grandes empresários, eles foram pró-golpe, eles apoiaram o golpe, e os esquerdistas lutavam por democracia e contra a ditadura militar. Então, aqui no Brasil, instituiu-se direita como os que estão do lado do governo, como na época da ditadura militar, né, direita, e esquerda, aqueles que lutam e fazem oposição contra o governo. Então essa também pode ser outra classificação que
que geralmente é muito utilizada aqui no Brasil, né? Então, e outra coisa também, outra característica interessante, é que muito tem se falado, desde a polarização política de 2018, que a direita defende o capitalismo e a esquerda defende o comunismo. Sendo o capitalismo um sistema econômico e social, né, focado na propriedade privada e na não interferência do Estado. Já o socialismo, para esse pessoal, ou o comunismo, né, seria um meio em que toda a propriedade privada fosse extinguida. E não é bem isso. Tanto é que não temos nenhum país, nenhum partido político hoje no Brasil que defende o fim da propriedade privada, né? Então a esquerda brasileira hoje, ela defende e prega mudanças no capitalismo. Elas jamais pregaram o fim ou a supressão do capitalismo, mas pregam a reforma do capitalismo. Um capitalismo que gere bem-estar social, que gere menos desigualdade, menos miséria, e a única forma de combater isso é atacando a concentração de renda, né? Aumentando a tributação sobre os mais ricos, aumentando a tributação sobre as empresas e diminuindo a tributação sobre o consumo e sobre as classes mais pobres. Como eu digo nesse vídeo sobre a tributação aqui no Brasil. Deem uma olhada. E atualmente também, né, os direitistas no Brasil, eles muito falam de liberalismo. Eles até invocam o nome de John Locke e algumas escolas liberalistas, porém é muito distorcido, porque nem John Locke e nem as escolas liberalistas, que eles mesmos usam para justificar, né, as práticas que eles querem instituírem, atentam tanto contra o bem-estar social como eles querem implementar no Brasil, solapando a classe trabalhadora, arrebentando com os direitos trabalhistas e aumentando ainda mais a miséria e a desigualdade social. Então eu vou ler até aqui um quadro com as diferenças aqui da esquerda e da direita. A esquerda, ela é coletivista, enquanto que a direita é individualista. Ou seja, a esquerda acredita num Estado promovedor do bem-estar social, enquanto que a direita é cada um por si, cada um que busca o seu bem-estar social. A esquerda, ela prega, né, o bem-estar social e a redistribuição de renda em diferentes graus, enquanto a direita ela prega os meios de produção totalmente sob controle dos indivíduos. Os esquerdistas pregam também o Estado ou outra forma de coletividade administrativa, com empresas estatais e um Estado forte. Enquanto que a direita ela quer acabar com todas as empresas estatais, ela quer privatizar todos os serviços públicos, inclusive os essenciais, como distribuição de água, distribuição de energia elétrica, o que entra em choque com a esquerda, que não quer privatizar isso, não querem privatizar energia, não querem privatizar abastecimento de água e acreditam na soberania nacional, né? A esquerda, ela defende também os monopólios estatais, como a Petrobras, né? Enquanto que a direita não, ela quer vender tudo e acredita que o mercado vai se autorregular, né? A esquerda, ela acredita numa maior regulamentação da economia que preze pelo bem-estar social, enquanto que a direita preza por menor regulamentação da economia, em que as empresas é que determinam, o próprio mercado se autorregula, né? E também tem a questão da regulamentação e dos direitos trabalhistas. A esquerda luta por mais direitos trabalhistas, pois acredita que isso irá melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, e a direita não. Luta por menos direitos trabalhistas para que haja menos desemprego. Porém, isso é muito equivocado, porque o próprio economista Eduardo Moreira uma vez disse: na escravidão não tinha desemprego. Então, se a gente for tirar direito trabalhista para, em tese, aumentar o número de pessoas empregadas, vai chegar uma hora que vai tender à escravidão, em que todos estarão empregados, porém com péssimas qualidades de vida, né? Também a esquerda ela luta por uma seguridade social,
Ou seja, que as pessoas possam se aposentar pelo Estado e que os benefícios sejam mais abrangentes. E já a direita, ela preza pela não intervenção do Estado. Cada um, se quiser se aposentar, que procure uma previdência privada ou que dê o seu jeito. Seja rentista ou procure a sua forma individual, né? Então é isso, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês reflitam a respeito do tema, e eu quero finalizar com uma frase do ativista político Thomas Paine, que ele falou em 1765. Sempre se concluirá que quando os ricos protegem os direitos dos pobres, os pobres protegem a propriedade dos ricos. E para fins de conclusão é o seguinte, os liberais, neoliberais e direitistas hoje no Brasil, eles pregam o seguinte: o Estado não tem que promover bem-estar social, não tem que cobrir a saúde, não tem que defender direitos trabalhistas, não tem que promover a aposentadoria, mas tem que ter uma polícia militar extremamente forte para combater e prender aqueles que atentem contra a sua propriedade privada. Então isso é o direitismo. E é daí que vem todo esse mantra de conservadorismo e valores, porque, na verdade, eles não estão necessariamente preocupados com valores cristãos e da família. Eles estão preocupados com uma polícia forte, repressiva e que defenda sua propriedade privada a todo custo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos.